Bom, pessoal, então, ó, até agora, numa célula eucarionte aqui, o DNA ele está no núcleo, certo? E os ribossomos estão aqui no citoplasma. Os ribossomos é quem vão produzir as proteínas. Só que para isso a informação tem que sair do DNA e chegar até os ribossomos. O DNA forma o RNA e o RNA então vem até aqui os ribossomos. O processo de formação de DNA para RNA chama-se transcrição. Numa célula procarionte, a diferença é que não tem a carioteca, tudo ocorre no citoplasma. Portanto, eu vou usar como exemplo aquele RNA que a gente produziu já, tá? Então, eu vou colocar aqui o RNA mensageiro produzido no vídeo anterior. Bom, tá aqui então o nosso RNA produzido lá a partir do processo de transcrição. E aqui eu vou chamar de RNA mensageiro, certo? Bom, o RNA mensageiro ele tem informação, então, para a síntese de proteínas. Como isso vai ocorrer? Quando o RNA mensageiro chega até o citoplasma, nos ribossomos, os ribossomos vão aderir na sequência de nucleotídeos. A subunidade menor do ribossomo se adere no nucleotídeo e a subunidade maior encaixa aqui em cima. E sempre o ribossomo vai começar a ler agora esse RNA mensageiro de 3 em 3 nucleotídeos. Uma sequência de 3 nucleotídeos do RNA mensageiro nós chamamos de códon. Códon é uma sequência de 3 nucleotídeos do RNA mensageiro. Portanto, vamos contar quantos códons a gente tem aqui. 1 códon, 2 códons, 3 códons, 4 códons, 5 códons. Agora, quantos nucleotídeos a gente tem? 3, 6, 9, 12, 15 nucleotídeos, certo? Pessoal, sempre o códon de início numa célula é o códon AUG. Por quê? Porque essa sequência de 3 nucleotídeos indica para o ribossomo qual aminoácido será acoplado na cadeia polipeptídica. É como se o ribossomo tivesse uma tabela com todos os códons possíveis. Existem 64 códons possíveis, porque fazendo as combinações de 3 nucleotídeos e a mudança de 4 bases nitrogenadas, existem então 64 códons possíveis de acontecer. Desses 64 códons, os 20 aminoácidos disponíveis estão nesses 64 códons. Então, qual códon que representa... Aliás, quando o ribossomo analisa cada sequência de códons, isso significa que é um aminoácido que ele deve colocar na sequência polipeptídica, tá? Esses códons não costumam mudar de organismo para organismo. Portanto, nós chamamos o código genético de universal. O código genético, então, ele é universal, certo? Código genético, ele é universal. Por quê? Porque independente dos organismos, todos eles vão apresentar basicamente a mesma sequência de códons, codificando os mesmos aminoácidos, tá? Você não precisa decorar qual códon é para qual aminoácido, não. Normalmente o vestibular vai te dar a tabela. Você só tem que aprender a ler a tabela. Então, desses 64 códons, corresponde a 20 aminoácidos.
Mas na verdade não é 20 não são 64 códons que vão especificar os 20 aminoácidos não, tá gente? Já já eu te conto sobre isso. Então o código genético é universal porque desde uma bactéria até um ser mais complexo como a gente, a tabela de códons é basicamente a mesma. Ou seja, quando o ribossomo encontra o códon A, U, G, isso significa que tem que ser colocado um aminoácido na cadeia polipeptídica. E esse aminoácido é o aminoácido metionina. Então o códon AUG normalmente é o códon de start. Nós chamamos de start códon. Vem o aminoácido metionina fazer parte da sequência polipeptídica. Encaixou a metionina? Agora, a subunidade menor anda para o próximo códon. Próximo códon é AAA. O AAA significa que tem que chegar. O AAA significa que tem que chegar um novo aminoácido. Então a subunidade maior também anda para cá. O outro aminoácido, pela tabela, é o aminoácido lisina. Aí encaixa o aminoácido aqui. Ligação de um aminoácido com outro a gente chama de ligação peptídica. Forma uma ligação peptídica aqui. Próximo códon, a subunidade menor anda, a subunidade maior também. Eu não vou mexer aqui para não poluir muito o desenho. Próximo códon, UUU. Pela tabela, próximo códon UUU é o aminoácido fenilalanina. Uma nova ligação peptídica é feita aqui. Próximo códon, AUC. AUC na tabela é o aminoácido isoleucina. Isoleucina é colocado aqui, ligação peptídica. Próximo códon, UAA. Pessoal, dos 64 códons, na verdade, somente 61 é que vão codificar os 20 aminoácidos. Porque 3 códons são códons de parada, são stop códons. O códon UAA, você também não precisa decorar não, tá? Lá na tabela vai estar escrito start códon, que é o AUG, e stop códon, que no caso é o UAA, por exemplo, é um stop códon. Quando chegar aqui no stop códon, o ribossomo veio até aqui, a subunidade maior também veio aqui. Isso não significa nenhum aminoácido. Isso significa que o ribossomo solta do RNA mensageiro e está pronta a minha sequência de peptídeos, certo? Portanto, a sequência de códons indica quais aminoácidos farão parte da minha cadeia polipeptídica. Se eu mudar um códon, eu posso mudar um aminoácido. Se eu mudo um códon, mudo o aminoácido, isso pode trazer mudança na estrutura primária. Mudei a estrutura primária, proteica, mudei a proteína, certo? Essa proteína pode funcionar melhor ou pode não funcionar, ok? Código genético é universal porque eu posso fazer isso para qualquer organismo vivo. É assim, por exemplo, que a gente pode produzir insulina em laboratório. Eu pego uma sequência genética da insulina humana e coloco numa bactéria. Os ribossomos bacterianos vão sintetizar a insulina na mesma sequência, porque o códon que eles vão reconhecer é universal, o código genético é universal. A tabela de códons sempre vai ser igual. O que muda de um organismo para outro é a sequência de nucleotídeos do DNA. Portanto, vai mudar a sequência de códons, produzindo proteínas diferentes, certo? Esse processo chama-se tradução, que é a síntese de proteínas a partir do RNA
mensageiro. Certo, gente? Valeu, abraço, tchau.